dia, eu sou Jeana, acadêmica de psicologia, e hoje estou recebendo aqui no meu canal o Dr. Paulo Pizarro. Ele é médico anestesiologista, é isso? Correto, Ah, Jana. isso! E hoje a gente vai desmistificar alguns mitos sobre anestesia, sobre a questão do hospital. Vamos deixar agora o doutor dar comentar sobre a experiência dele, falar sobre as questões ele com os pacientes. Ana, tá joia. Inicialmente, então, muito obrigado por ter me convidado aí pro teu canal. Eu acho que hoje em dia, Jana, é muito importante a gente ter locais onde as pessoas possam procurar informações verídicas, principalmente na internet. Hoje, com tantas fake news, com tantas dúvidas, com tantas, a gente saber onde procurar e o que realmente é verdade ou é mentira. E na área da medicina, tem muita coisa que atualmente se torna, hoje é verdade, amanhã já não é mais verdade, e assim por diante. Principalmente na anestesia, tu sabes, tu trabalha com psicologia, é uma área que a população, eu, como médico, a minha família, meu filho, minha esposa, mesmo conhecendo, de todo dia eu conversar, tem as suas dúvidas, tem a sua insegurança, até porque no momento que tu vai fazer uma anestesia, a pessoa se torna é, sem condições de decidir a sua vida. No momento que ela vai dormir, ela vai entregar o corpo dela para uma outra pessoa e diz, poxa, mas será que o que ele decidir é o que eu quero fazer? Eu vou estar dormindo, não vou poder decidir. Então, assim, ó, é uma coisa muito delicada para o paciente. E eu entendo, quando eu fiz a residência de anestesia, isso foi uma das coisas que os nossos professores colocaram bem à mente. Você tem que se colocar no lugar do paciente. Então, é uma coisa que eu sempre me coloco, eu sempre chego para os pacientes e me coloco na posição deles. Até porque os pacientes também têm tem que desmistificar aquela história de, fez anestesia, porque muitas vezes os pacientes chegam e dizem para mim, doutor, é verdade que eu posso ficar sem mexer as pernas o resto da vida? Então, são coisas que no século passado poderiam acontecer, por quê? Nós sabemos que a partir de meados de 1940, por aí, 1950, começaram a surgir as residências de anestesia. Já tinham residência de cardiologia, de ginecologia, de otorrino, de endócrino. Se as pessoas forem ler, achavam que a dor era uma coisa inerente do ato cirúrgico, assim como sangrar é uma coisa inerente de quando corta uma pele, que a dor era uma coisa que tinha que existir. Se não existisse, não era o correto. E, com o passar dos anos, foi descobrindo que não era bem assim. Que lá no século IX começaram a usar substâncias que aliviavam a dor. Então as pessoas notavam que tomando um chá de mandrágora misturado com alguma outra substância que derivava da morfina, os pacientes sentiam um pouco menos dor. Porém, a retirada total da dor não existia. Depois começaram a colocar o álcool, os pacientes tomavam álcool para fazer uma amputação de um dedo, fazer alguma coisa assim, e depois começaram a associar o gelo para poder, porque viam que os pacientes nos polos perdiam dedos, perdiam mãos, não sentiam a dor, justamente por causa do gelo que Sim, fazia isso. uma necrose, uma lesão na pele, e o paciente podia perder um dedo sem sentir dor. Mas até então, o homem não para nunca, né? O homem sempre quer descobrir alguma coisa diferente, quer descobrir alguma coisa e sempre evoluir. E felizmente, foi lá por 1840, por aí, um odontólogo, o Weiss, em 10 de dezembro, se não me engano, ele foi assistir um circo
e viu que tinha uma pessoa usando um gás, e aí ele levou um corte na pele e não sentiu dor. O Weiss, que era esse odontólogo, resolveu fazer um teste num paciente, até o nome do paciente é Samuel. Fez um procedimento e o Samuel acabou morrendo. Então foi inexitosa a tentativa dele de aliviar a dor. Logo em seguida, em 1846, por isso, em 16 de outubro de 1846, teve William Thomas Morton, que descobriu que, usando o éter, ele conseguia fazer um procedimento. Foi a primeira vez que conseguiram mostrar que retiraram uma lesão de submandibular, de uma glândula aqui, de um pedaço da língua, de um tumor que tinha o paciente, e o paciente conseguiu acordar tranquilamente da anestesia e não sentiu dor. Então, desde aí, foi evoluindo a anestesia geral. Porém, o pessoal, também não conseguindo ficar só na anestesia geral, redescobriu outros métodos de anestesia que pudessem aliviar a dor. Aí foi descoberto a RAC, anestesia, foi descoberto a peridural, foi descoberto outros tipos de anestesia. Como a residência de anestesia começou a fazer por 1840, 1850, 1950, começaram não tinha anestesista até 1950, 1940, e quem fazia a anestesia? O cirurgião ia lá, fazia a cirurgia e tinha que alguém anestesiar o paciente. O que faziam? Chamavam as irmãs, geralmente das congregações, as irmãs que na época se chamavam enfermeiras, que não tinha ainda a residência de enfermagem, e o cirurgião dizia, coloca X quantidade de líquido, coloca uma agulha nas costas, quando sair um líquido, tu injeta tal medicação. E a madre, ou geralmente era a madre, que era a irmã mais graduada, colocava essa medicação e o paciente era anestesiado daquela região para baixo, que se chamou depois a raquianestesia. Só que nós sabemos pela anatomia que tem de uma região para baixo das costas que tu pode anestesiar, daquela região para cima a gente não pode porque tem a medula. Então, naquela época, às vezes as irmãs não conseguiam anestesiar em algumas partes da coluna para baixo, elas iam subindo, até que elas acertavam a medula. E aí sim os pacientes ficavam paraplégicos. Por isso que surgiu a ideia de, se eu me anestesiar, eu vou ficar sem mexer as pernas do resto da vida. Antigamente, sim. Hoje, não. Porque hoje, felizmente, com a evolução da anatomia, lá na Segunda Guerra Mundial e Primeira Guerra Mundial, foi descoberto alguns locais que a gente pode fazer e alguns locais que a gente não pode fazer. Desmistificou essa história de, eu não posso... eu já ouvi falar que tem uma pessoa que ficou paralítica. E eu sempre mexo com o pessoal. Me mostra quem é essa pessoa, porque deve ser do século passado. Verdade. E como tem, né, doutor, esses mitos sobre anestesia, né? Até as pessoas meio assim preocupadas em fazer qualquer cirurgia por causa, em função de sequelas, com medo de ter sequelas, né? Eu sou um amante da medicina, eu gosto muito de falar da medicina e eu fico dias falando da medicina. Mas uma coisa que o pessoal também tem muita dúvida se, doutor, me diz uma coisa, eu fiz uma anestesia semana passada, eu posso fazer outra hoje? Porque isso é uma coisa que não vai sobrecarregar o meu organismo. E eu sempre digo para os pacientes, atualmente, a evolução foi tão boa dos anestésicos e com o estudo das moléculas, que hoje está muito evoluída, nós temos assim moléculas anestésicas, substâncias anestésicas, que o paciente faz agora e dentro de 12 horas já saiu totalmente da circulação do paciente. Ou seja, o paciente pode fazer uma cirurgia hoje e, se precisar reintervir amanhã, sem problema nenhum, o paciente em questão tem medicações que 3 horas depois já saiu totalmente da circulação.
Tem outras medicações que demoram um pouquinho mais, mas em média, 24 horas o paciente já não tem mais contato com essa medicação e a anestesia pode ser feita prontamente daqui 12 horas ou menos, sem problema nenhum. Eu sempre digo para o paciente, seria a mesma coisa que tu fazer uma anestesia de 12 horas. Tem cirurgias cardíacas que o paciente fica fazendo cirurgia 12 horas. Eu entrei uma vez num transplante que foi 23 horas de cirurgia, foi um dia, bem dizer, de cirurgia. É como se dividisse essa cirurgia de 23 horas em 4 cirurgias em dias separados. Então, eu sempre digo para o paciente, não se preocupa, hoje, com a segurança das medicações, elas têm uma grande segurança da parte cardiológica, tem uma grande segurança da parte neurológica. Então, claro, a gente tem que levar em consideração que cada paciente é um paciente, cada paciente reage de um jeito, cada paciente interage com aquela medicação de formas diferentes. Muitos pacientes... exames, né? Desculpa, doutor, mas tem os exames também, né? Pré-operatórios, né? Que tu já faz uma avaliação desse paciente antes mesmo, né? De chegar Claro, até ti. Normalmente eu digo para os pacientes hoje também com o advento do WhatsApp, com o advento de... Às vezes o paciente diz, olha, aqui acontece muito de pacientes de Porto Alegre vir fazer, ou até o pessoal diz assim, mas de Porto Alegre vir fazer procedimento aqui? Eu digo, sim, tem pacientes, teve uma vez um paciente que era uma paciente bem conhecida aqui da cidade, a filha da paciente, e ela estava em Porto Alegre, e lá em Porto Alegre disseram para ela, disse, olha, ela vai ter que fazer uma cirurgia em ombro, porém, ela tem problema cardíaco, ela tem uma certa idade, ela tinha, na época, 80 anos, ela tinha feito uma fratura bem superior aqui no ombro, e teria que fazer anestesia geral, teoricamente. E disseram para ela, olha, ela não tem condições, ela tem uma insuficiência cardíaca, ela tem diabetes, ela tem arritmia, ela tem vários problemas. E essa pessoa, que era uma dentista, até chegou para mim e disse assim, Paulo, pois é, a fulana, a minha mãe não vai poder fazer a cirurgia e tal, contraindicaram. Eu digo, olha, se ela não fizer a cirurgia, ela tem 80 e poucos anos, e ela vai morrer com muita dor. E ela disse assim, não, a minha mãe quer fazer a cirurgia e a gente não sabe o que fazer. Eu digo, então, vamos lá. Tem um tipo de bloqueio, que é um bloqueio de plexo, que a gente chama, por isso eu digo anestesia, não é só anestesia geral e arraque. Tem anestesia geral, tem anestesia arraque, tem anestesia troncular, tem vários tipos de anestesia. E essa anestesia, a gente faz uma anestesia perto do pescoço, aqui, e que anestesia somente o braço. E a paciente terminou fazendo a cirurgia com anestesia somente no braço, conversando, e ela disse assim para mim, Paulo, eu nunca imaginei que tivesse outros tipos de anestesia, a não ser a geral e a RAC, mas como era braço, não tinha como fazer a RAC. Então eu digo, não, tem outras coisas, mas é só, claro, tem que avaliar exames, tem que ver se aqueles exames condizem com o tipo de anestesia que vai ser feito. Mas é interessante, a gente não tem o conhecimento, né, doutor, dos tipos das anestesias, né? Então, até por isso que eu quis conversar contigo. Tô tentando, assim, conversar vários temas no canal para desmistificar esses mitos mesmo. Porque, assim, ó, a gente que não tá na área, né, médica, não tá dentro do hospital, a gente não tem esse conhecimento. Então, aqui a ideia seria essa, sabe? Outra coisa que eu sempre digo, assim, ó, a gente tem que fazer com que o paciente conheça a gente, não como, aquele lá é o doutor anestesista que vai fazer eu dormir. Não, aquele lá é o médico que vai me tirar a dor e vai ficar do meu lado até eu acordar e vai fazer o melhor possível. Então, eu sempre digo assim, ó, o adulto, a gente chega para o adulto, conversa com o adulto e diz, olha, os seus exames são esses, tem que fazer a cirurgia, se a senhora não fizer, a senhora vai ter esse problema ou aquele problema, correndo risco até um risco de vida. Porém, uma criança é difícil, o adulto entende. Não, eu vou ter que fazer mesmo, eu tendo medo, eu vou ter que fazer. Pronto. Porém, criança, que é uma coisa que a gente atende muito aqui,
principalmente na otorrino, são coisas que a gente precisa agir de uma forma diferente. Tem que brincar, a gente tem que levar Passar uma segurança, né, para uma eles, né? segurança. Isso. Então, eu sempre digo para os pais o seguinte: tem um programinha que até tu colocas no teu canal para que o pessoal, Se como é espalhe. que eu espalhe, é um programinha com o nome de ANE, A-N de nariz, E de Eduardo, anestesia, ANE anestesia. Coloca na No internet, aplicativo, doutor? no aplicativo, que ele vai mostrar assim, ó, ele mostra para a criança, primeiro ele faz um joguinho, a criança escolhe a roupa que vai, primeiro escolhe se é menino ou menina, depois a roupa que vai usar, Aham. a cor do cabelo, a cor dos olhos, e aí depois que escolheu aquele bonequinho, ela vai passar para a segunda fase. Aí na segunda fase ela vai escolher as roupas que ela vai, os brinquedos que ela vai levar para o hospital. E Ai, aí que legal. o próprio aplicativo diz, olha, esse não pode, esse pode, levar um Ai, pijama, levar um... joia. E aí depois ela vai num joguinho, como se fosse um carrinho, ela indo para o hospital, correndo, passando algumas barreiras até que chegue no hospital. Chegando no hospital, ela vai entrar, fazer a localização, vai para a sala de cirurgia, aí mostra tudo direitinho, a criança Ai, bem decide, lúdico, que bem legal. lúdico, Bem bem lúdico, que lúdico. legal. Então, quando a criança chega lá, ela pega e diz, tio, eu quero colocar aquele cheirinho no nariz. E aonde Ah, está? Aí eu mostro. legal. Então, ela já entende aquilo melhor, né? É muito, muito Ah, vamos interessante. E a gente... colocar assim aqui noção do hospital, daí tomar uma vacina, que não é legal. Porque Claro, criança tem medo, às vezes, da vacina. Até eu já falei uma vez com uma outra psicóloga aqui no canal, que os pais, às vezes, aterrorizam as crianças. Se tu não fizer tal coisa, tu vai tomar uma vacina. Então, a verdade. criança pequenininha, infelizmente, ela, quando é para ir para o hospital ou qualquer ambiente que é ver uma pessoa de branco, é aquela questão de associar, né? Já, Sim, né? Já fica com medo. Então, isso é muito legal. Vou colocar assim aqui. é interessante isso. Então, assim, quando eu fiz anestesia pediátrica no Pequeno Príncipe, em Curitiba, Ai, que tinha legal. tinha uma que agora ela é, bem dizer, ela é coordenadora geral do curso, a Débora, e a Débora, dos trabalhos que ela fez, ela resolveu fazer esse programa e disseminou na parte médica, nos anestesistas. Então, eu sempre digo para Joia, os joia. pacientes, baixa no celular para o teu filho. Às vezes as crianças chegam lá e não dá tempo de eu falar. Aí eu pego o meu celular, entrego para eles e digo, fica jogando enquanto que o tio está lá numa outra cirurgia. Depois o tio vem te buscar. E Ai, aí que quando legal. chega, eles, tio, eu já cheguei em tal fase. Então eles esquecem aquela parte de eu estou no hospital para fazer uma injeção. Eles ficam Isso. jogando e quando eles vêm, já passou o tempo, e quando eles vêm, eles já querem respirar o cheirinho, e quando vê, ele já terminou. Ao ponto de, agora, 2 semanas atrás, uma mãe que até tem gêmeos, as duas gêmeas foram fazer uma cirurgia casualmente com o Rômulo. E foram fazer uma cirurgia de adenoide, e a mãe era minha conhecida, disse, ai, Paulo, eu tô, na véspera me ligou, disse, Paulo, eu não sei o que que eu inventei de fazer, eu tô apavorada, hoje quem não vai dormir sou eu essa noite. Ah, E aí no outro dia ela me disse, Paulo, eu acordei 4 da manhã e não consegui mais dormir. Depois da cirurgia, ela pegou e disse, Paulo, se eu soubesse que a coisa era tão tranquila, se eu soubesse que em 20, 30 minutos eu já tinha passado todo esse transtorno, eu tinha feito antes. é o medo, né? As pessoas não têm esse conhecimento que é mais tranquilo pelas até hoje assim, os mitos, né, da cidade, as Claro, pessoas falando. E esse programinha vai super auxiliar, já vou colocar aqui, já vou distribuir nos canais das minhas colegas profs, porque é muito interessante. Mas eu vejo que é muito alienado a injeção, né, em si, né, doutor? claro, claro. Não, mas felizmente a anestesia mudou. Já não é mais aquilo do século passado. A É. segurança é diferente, é, os tipos de anestesia, então, como eu te falei, antes era só o éter. Então a pessoa cheirava aquilo
E o éter tinha muito efeito colateral, tinha vômitos, tinha dor de cabeça intensa. Com o tempo, essas medicações foram deixadas de lado e foram descobertas outras medicações. E eu sempre digo que aconteceu aquela vez até com o Michael Jackson, que eu falo, que foi uma coisa que também veio muito, ele tomou o Propofol, porque aí veio o nome da medicação à tona, ele tomou o Propofol e morreu e tal. O que acontece? Eu sempre digo que o importante é a dose da medicação e a dose do veneno. Uma medicação pode se tornar veneno conforme a dose e conforme o cuidado. Eu posso usar o Propofol com maior segurança. Hoje, as medicações que tem aqui em São Gabriel são as mesmas medicações que tem nos Estados Unidos, no Japão, na China. São medicações de ponta. Não existe, assim, uma medicação que diga, olha, na China tem e aqui não tem. Ou nos Estados Unidos tem, na Alemanha tem e aqui não tem. Não. Hoje, com a globalização, questão de um dia, a medicação já está aqui. E, felizmente, a medicação da anestesia, para que nós possamos ter maior segurança, as medicações baixaram bastante de preço. Então, hoje, nós usamos uma medicação, um exemplo, o Propofol, é uma medicação de extrema segurança, é uma medicação que, por mais que o anestesista queira errar a dose, que não existe essa possibilidade, mas por mais que ele queira errar a dose, não tem como, porque é amplo a margem de segurança dela. Porém, o que aconteceu no caso do Michael Jackson? Injetaram e saíram da sala. Ele injetou a medicação para o Michael Jackson dormir, que é uma medicação excelente. Eu já fiz da medicação, o Propofol, eu já fui submetido num procedimento, e é uma medicação que a gente se sente numa paz, numa tranquilidade, numa coisa assim, parece que a gente está voando. Porém, dá depressão respiratória. E se não tem um anestesista do lado, esse paciente vai deprimir a respiração e poderá ter alguns problemas. Então, eu sempre digo que hoje nós temos que saber com quem a gente vai estar do lado. Não adianta, eu vou fazer um procedimento em São Paulo. Perfeito. Só que tu vai chegar em São Paulo, tu vai ser uma outra pessoa qualquer, no meio de milhões de pessoas. Aqui em São Gabriel, um exemplo, tu vai ser a Giana, tu vai ser o Paulo, tu vai ser aquele que o anestesista passa diariamente por ti na rua, no mercado. E aí, como é que está? Então, eu sempre digo que os pacientes, quando saem de uma cirurgia, eles são o meu troféu, porque eu posso mostrar. Também, essa semana, teve uma senhora de 80 e poucos anos que teve que fazer uma cirurgia. E eu disse para a família, eu digo, olha, é uma cirurgia muito delicada, é uma cirurgia muito arriscada, mas ela vai precisar fazer. Não tem outra opção. Então, vamos lá. Essa, eu vou fazer o possível também para que seja o meu trunfo, o meu troféu de 80 anos. Então, saiu da cirurgia, eu disse, olha, conseguimos, a cirurgia foi um sucesso, a paciente está bem, e o familiar olhou para mim e disse, doutor, eu sabia que o senhor ia querer esse troféu na sua estante. Eu digo, eu tenho certeza. Então, para a gente é um troféu ter os pacientes saindo da cirurgia saudáveis, bem, dando risada, para a gente poder dizer, não, aquela lá nós fizemos e saiu bem, aquela lá também, então é muito bom. E doutor, assim, e como tu lida, assim, com os pacientes que são muito nervosos, ou quando pode acontecer alguma cirurgia que talvez possa dar alguma complicação? Eu sou muito franco, Jane. Eu sou assim, ó, como eu te digo, eu me coloco na posição do paciente. Então, às vezes, chegam familiares e dizem assim, olha, Paulo, ela vai ter que fazer uma cirurgia, ela está com câncer, um exemplo, né? Fulana está com câncer, ela vai ter que fazer uma cirurgia, só que ela não sabe. Eu sou muito franco. Claro que eu não vou dizer, olha, dona fulana, a senhora vai fazer uma cirurgia que está com câncer e tal. Não, o que eu digo é, olha, a senhora vai fazer um procedimento, precisa fazer, apareceu uma lesão que nós não sabemos se é benigna ou maligna,
mas tem que ser tirada daí. Os riscos da senhora fazer essa cirurgia existem. A senhora, um exemplo, tem diabetes, tem hipertensão. Os riscos da senhora é um pouquinho maior do que os riscos de uma pessoa de 10, 15 anos que não tem patologia nenhuma. Porém, eu vou estar do seu lado, vou fazer o possível e o impossível para que a cirurgia saia 100%. E eu sempre mexo com os pacientes. Quando eu vou fazer, eu monitoro os pacientes e eu vou fazer a medicação, eu digo para eles, tenha um bom sonho, sonha com os números da loto e depois me diga. Que Obrigado, doutora. Então, assim, ó, é uma coisa para a gente deixar mais ameno. Claro que todo procedimento cirúrgico, por menos risco que tenha, sempre existe. Às vezes os pacientes, doutor, mas eu tenho medo de que aconteça alguma coisa para mim. Aí eu sempre falo para eles, quando a senhora vai no mercado, a senhora tem medo que aconteça alguma coisa com a senhora? Ah, não, né, doutor? Eu digo, pois é, imagina se a senhora vai caminhando no mercado, nem pegou carro, vai caminhando no mercado, deu um curto nas redes de energia, cai um fio e a senhora morre eletrocutada. Pode É um acontecer, risco. claro, um risco. A senhora, a senhora vem passando na rua, um cachorro morde a senhora e o cachorro está com raiva. Então, tudo pode acontecer. A diferença é que na rua a senhora vai estar sozinha. Aqui a senhora vai estar comigo do lado, que vou fazer o possível para lhe ajudar. Então, a gente transmite ao paciente um pouquinho de segurança e é aquele pouquinho que o paciente precisa para dizer assim, graças a Deus eu tenho um espírito do meu lado me ajudando. Claro, claro. Porque tu se sente vulnerável, né? Porque tu vai dormir, né? E tu não sabe o que vai acontecer, né? Totalmente, totalmente. É esse o maior medo, né? E Isso. agora, o que que eu vou fazer? E agora, e se der um sangramento, o que que vai fazer? Tem sangue. Então, eu sempre digo para os pacientes, olha, nos casos de cirurgias muito graves, eu digo, olha, nós já fomos na UTI, já reservamos leito, no pós-operatório, a senhora é como um cristal, no momento que nós tirarmos a senhora vai ficar numa estante bem cuidada, não vamos botar numa estante podendo quebrar, então eu vou lhe colocar na UTI, onde vai ter outros colegas, outras funcionárias, Monitorando. lhe apoiando, lhe ajudando, vai estar monitorada. Assim que a senhora passar desse maior risco, a senhora vai para o seu quarto, com seus familiares. Seus familiares vão estar lá, eu vou, todos os dias eu vou lhe acompanhar na UTI, vou lá lhe dar um abraço. Então, assim, geralmente quando o paciente chega, criança mesmo, eu chego, sento do lado, me acoco, me abaixo, converso. Como é que tu tá? Conta pro tio. Eu chego às vezes a levar aqueles dedos de mágica que tu Ah, sim. tira para eles verem. Eu sempre digo para os pacientes: olha, o tio vai fazer uma mágica para te ver como o tio é mágico. Aí às vezes eu faço a medicação e digo para eles: agora tu vai dormir, o tio vai fazer tu dormir. Então eles vão naquela parte lúdica e Sim. vão outros que eu vejo que não são, que já estão um pouquinho maior, que não estão assim acreditando, eu digo, não, o tio vai fazer uma coisa, tu precisa fazer, não tem escolha, infelizmente não tem escolha, mas o tio vai fazer uma coisa, o tio vai colocar a seringa aqui e tu vai fazer a medicação. Ah, Por quê? legal, legal. Para ele ter segurança que ele está fazendo. Então, eu calculo a dose da medicação, E deixa ele apertar. coloco aquela dose Legal. total dentro da seringa e digo, agora tu tem que fazer toda essa medicação e tu vai fazer. E aí a mãe está do lado e já aconteceu casos de eu fazer isso e hoje a criança está querendo ser médico, porque Ah, legal. Aham, lá legal. Lá na cirurgia, ele fez a anestesia, foi a irmã e o irmão também, de pessoas conhecidas aqui da cidade. Aham. E foi a irmã e o irmão, e a mãe tinha que estar com eles. E aí, a irmã foi fazer primeiro a cirurgia, que era a mais velha, e o irmão pegou e disse, eu disse para a irmã, eu digo, eu posso fazer com que ele faça a medicação em ti? Ela disse, pode. E aí eu calculei a dose, botei total a dose ali na seringa, e ele fez. Hoje,
ele está querendo fazer medicina e, Ai, que felizmente, joia. querendo fazer anestesia porque ele fez anestesia na irmã. Ai, viu? Olha aí. Que joia. E essa é uma gratificação, né? Isso não tem preço, né, doutora? Não, não tem preço. É uma coisa Esse muito boa. feedback, né? Ai, eu É, fico muito feliz de ouvir essas histórias, ver esse lado humano, né? Porque às vezes as pessoas comentam, ah, o médico não falou comigo, né? É mais sério. Mas vocês têm esse apego, essa empatia com os pacientes, e isso é muito importante, né, doutor? Até eu já tô querendo fazer uma cirurgia, porque eu tô me sentindo super segura, tá pra bom. saber que tu vai estar lá. Então, isso que é o importante, né? Isso é legal. E essas mães também, né? Terem essa confiança no Isso. doutor, né? É. Mas que bom poder estar aqui explanando algumas coisas. Ai, doutor, então eu acredito assim ó, que pra gente fechar com chave de ouro, além do aplicativo, tu quer deixar alguma mensagem para esses pais, geralmente, porque os adultos em si fazem, né? As Sim. mães, aquelas mães muito preocupadas, alguma. Eu acho assim, ó, Jana, que atualmente, hoje, a gente tendo acesso com esses aplicativos, eu acho que é importante sempre os pais, ou os próprios pacientes, não necessariamente os pais de crianças, até o próprio paciente, sempre entrar em contato. Claro, às vezes pode dizer assim, ah, eu não quero ligar porque o doutor Pizarro está em anestesia. Manda, pega, todos os pacientes tem a orientação na Santa Casa é que deem meu telefone para todos os pacientes. Por quê? Os pacientes me mandam uma mensagem por WhatsApp e dizem, olha, doutor, eu sou a fulana, tenho uma dúvida e quero tirar a dúvida com o senhor. Eu vou dizer, olha, me liga a partir das 8 da noite, que a gente tira a dúvida sem problema nenhum. Antigamente, nós tínhamos consultório, eu tinha consultório. Porém, com a evolução São Gabriel se tornou um polo de referência de várias especialidades. Então, a otorrino, a urologia, a neurologia, a ortopedia, então, tudo drena para São Gabriel. Cidades tipo Quaraí, Uruguaiana, Santana do Livramento, Alegrete, Rosário, drena para cá, para São Gabriel. Então, aumentou o número muito de cirurgias e às vezes a gente não tem tempo de estar sentado com o paciente conversando e aí liga, doutor, é uma cesárea de urgência. Doutor, é um politraumatizado de urgência. Então, às vezes o paciente, eu marco uma consulta com o paciente, tipo, 5 da tarde. E aí o paciente chega, sai de casa, reserva tudo, pega o carro, vai lá, senta. Quando senta, me ligam por uma urgência. Então, eu sempre digo para o paciente: o meu telefone está sempre à disposição, me liga. Se de preferência, me manda sempre uma mensagem no dia anterior, que horas eu posso lhe ligar amanhã, que eu sempre digo: olha, tá o horário, tá tranquilo. E o paciente tirar sempre as dúvidas, principalmente os pais, que a gente tem as joias em casa, e aí a gente fica assim, poxa, mas eu vou entregar o meu filho nas mãos de uma pessoa que eu não conheço. Então é sempre bom conhecer a pessoa, tirar as dúvidas, perguntar tudo que tem que perguntar, para a gente poder explanar, a gente poder esclarecer isso para que fique o mínimo possível de dúvida. Então, a orientação que eu dou, sempre liguem para o seu médico, sempre conheçam o seu médico, tirem todas as dúvidas, às vezes, ah, mas eu liguei e me esqueci de perguntar alguma coisa. Manda uma mensagem por WhatsApp, liga de novo, sem problema nenhum, não é incômodo. Ah, então é isso aí. Muito obrigada, doutor, por esse tempinho conosco aqui. Foi muito esclarecedor. Eu, assim, fiquei super tranquila vendo tu falar. Não tem outra palavra. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, viu? Tchau, tchau.